De certeza que o profeta Ben Samuel, como já dizia no princípio, mas tivemos falhas técnicas, atenção, isso acontece, é tudo ao vivo. Portanto, obrigado Deus por permitir esse momento. Dizia eu que não é fácil ter o profeta Ben Samuel aqui em casa ou em qualquer outro sítio. Atenção, por ser uma pessoa muito atarefada, mas graças a Deus temos um profeta compromissado em ajudar a sociedade, ajudar os jovens. Por isso, aceitou estar aqui. Portanto, muito obrigado, profeta Ben Samuel. E, portanto, boa tarde, senhor profeta. Boa tarde, como está, querido? Como está? Acho que preciso soltar um pouquinho mais, encostar um pouquinho só mais um pouquinho o microfone do profeta Ben Samuel. Ok, agora você está melhor, né? Acho que tem que encostar mesmo um pouquinho mais o microfone. Ok, assim está melhor. Ok, acho que vou dar mais um pouquinho de grave. Pode ser? Ok, acho Ok. que assim está melhor. Ok, boa tarde, senhor profeta Ben Samuel. Boa tarde. Como está o profeta Ben Samuel? Pela graça de Deus, estamos bem. Espero Ok. que também estás bem. Eu estou bem, atenção, nunca tivemos, dificilmente temos aqui falhas técnicas, hoje estamos, atenção, não sei se é por ter uma figura como profeta, então estamos assim mesmo, também todos a tremer, Uau. atenção. Então, profeta, podemos conversar um pouquinho? Vamos conversar aqui, vamos. Ok, Vamos atenção, vamos começar, sim senhoras, dizia o profeta Ben Samuel. Atenção, eu preparei aqui algumas perguntas, profeta Ben Samuel. Ok, deixa eu te ajudar. Ok. Profeta, Sim, sim. para algumas pessoas o Senhor usa feitiço para realizar profecias e revelações. Há também aquelas que alegam que tudo quanto o profeta faz não passa de truques ou combinações. Do seu ponto de vista, por que razão algumas pessoas têm tanta dificuldade de acreditar no trabalho que o Senhor faz? O BM acha que tem dados, bons motivos para esse descrédito? A Bíblia nos ensina uma coisa, diz o seguinte: Sim, não atire pedra nos outros, exato. porque a mesma pedra que você estará atirando, talvez Ok. possa vir alejar você próprio. Ok, Significa o quê? Muitos dos que acham que a prática ou a forma do profeta de funcionamento na maneira espiritual exato. é feitiço e tudo mais. Eu acredito que a sua maioria são pessoas que talvez Produção, desliga só esse top, está aqui a criar uma interferência enquanto o profeta fala, por favor. Vem por aqui, atenção, cuidado aí, todas, devagar. Ok. Pode continuar, senhor profeta. Sim, então eu, no meu ponto de vista, acredito que Sim. a sua maioria das pessoas que diz não, o profeta usa magia, usa feitiço, muitos deles talvez são praticantes dessa magia Ok. ou feitiçaria, porque ninguém pode saber de uma coisa Sim. se a pessoa não o pratica. Então eu acredito que a sua maioria que acha naquela posição são praticadores do mesmo ato. Ok. Então, a prática do mesmo ato mostra para eles que talvez sou colega deles, mas o delegado da turma deles. Uma coisa Ok. dessa pode ser. É possível. Palavras do Ben Samuel. Então continuamos, porque o profeta daqui a pouco tem que atender outras atividades. Eu também gostaria de fazer a seguinte pergunta e afirmação. Ok. Gostaria de ouvir a opinião do profeta Ben Samuel sobre a questão seguinte. No mundo existem várias correntes religiosas. Correto. A títulos de exemplo, temos o cristianismo, cuja figura central é Jesus Cristo, e o livro sagrado é a Bíblia. E temos o islamismo, no qual a figura central é Maomé, e o livro sagrado é o Corão. Também temos o budismo, em que o Buda é a principal figura, e o Pau Tripitakan é o livro sagrado. Atenção, do ponto de vista do profeta, como identificar a corrente religiosa verdadeira nessa imensa variedade, uma vez que tem figuras centrais, livros sagrados e doutrinas diferentes? Ok, primeira coisa que você deve entender que quando você estiver a falar de religião, é Exato. como se fosse estás a falar de colégios de nome diferente. Exatamente. Você pode chegar aqui e encontrar Santa Filomena, pode chegar aqui e encontrar um colégio católico, Ok. pode chegar aqui e encontrar um colégio, por exemplo, Luz Verde. Ok. Mas a coisa que você deve reiterar no ministério Exato. é esta base: a lei que regula todas as escolas, independentemente das diferenças dos nomes que cada um tem. Ok. Significa, se eu sou cristão e quero identificar um outro cristão ou quero saber sobre o cristianismo, Exato. o cristianismo, a nossa base é Jesus Cristo. Ok. E se nós formos a falar da base de Jesus Cristo, a primeira coisa que nós vamos tentar olhar é Provérbios 14, Exato. versos 31, que diz o seguinte: Ok.
Oprimir o povo é o ultragir o Criador. Ok. Mas tratar com bondade o que precisa ou necessita, isto é honrar a Deus. Se eu quero saber dos princípios espirituais, a primeira coisa que eu devo procurar não é se o BM é apóstolo, se o apóstolo é profeta, se o profeta é pastor. Mas devo querer saber, será que o BM Samuel, o seu interesse é oprimir o povo ou então ajudar o povo do Senhor? Porque Ok. o propósito principal do cristianismo é Jesus vir para remover os fardos que estão com as pessoas. Ok. Então, se eu quero identificar uma igreja, devo só entender se aquela igreja está a remover os fardos Ok. ou então está a aumentar o problema do povo. Ok. Eu acompanho muito o profeta BM Samuel e eu sei que tens uma dicção, uma retórica muito, mas muito lá para frente. Vou dizer assim, o profeta BM Samuel é uma pessoa com muita sabedoria. Ok. E eu pergunto ao BM Samuel, essa sabedoria que o profeta tem, ou que muitos profetas às vezes podem adquirir, Sim. podem ser uma arma de brilhar as pessoas? Ok. Eu não acredito que seja uma arma de ludibriar as pessoas, Sim. mas a primeira coisa que você deve entender é o seguinte: se eu for profeta, pastor, Exato. dentro do meu pastorado, o Senhor deve me dar a capacidade de poder convencer Ok. e ensinar as pessoas que estão comigo. Ok. Agora, eu não sei se a mentalidade do pobre vai da seguinte maneira: se Sim. a pessoa tiver uma capacidade acima do que ela não tem, automaticamente a pessoa vem Ok. dizer: não, isso é uma arma para ludibriar. Mas não, Ok. se eu estou no ministério, estou a trabalhar com a igreja, devo entender corretamente como a igreja funciona para então Ok. saber lidar com o meu povo. Ok, e o profeta tocou num ponto muito importante e eu perguntaria também, eu fiz aqui uma question, se o profeta se sentiria mais confortável por ter discípulos tão disciplinados que não questionam a veracidade dos ensinamentos e profecias e revelações. Ok? Eu pergunto ao profeta, o profeta se sentiria mais confortado, ou confortável nesse caso, por ter discípulos tão disciplinados que não questionam a veracidade dos seus ensinamentos? Não me sentiria confortável. Primeiro porque Sim. toda pessoa que está me seguir deve primeiro seguir Deus, Ok. que me chamou para ele poder me seguir. Ok, amém. E tudo que eu estiver a fazer deve ser controlado pela palavra de Deus. Amém, amém, profeta. Não é pelos nossos sentimentos. Quer Ok. dizer, o Guidinho deve entender uma coisa. Sim. O teu sentimento não é aplicável dentro do ministério. Amém. Tem coisas que você não concorda no ministério, mas a palavra de Deus concorda. Ok. O teu julgamento não deve ser de base ao que você concorda ou não, mas deve ser a base da palavra de Deus. Amém. E se formos a seguir a palavra de Deus, a palavra de Deus te diz para você seguir o teu líder, Ok. deve obedecer e submeter ao teu líder. Amém. Mas não te disse que você deve só fazer tudo, mesmo que for mal. Amém. Olhar sempre tudo que o líder está me mandando, se está baseado aonde? Na palavra de Deus. Ok. Amém. Profeta BM Samuel, falar com o profeta BM Samuel não é fácil, atenção, é um profeta muito bem preparado. Atenção, profeta BM Samuel. A Bíblia narra no livro de Atos 17:11 que as pessoas que o apóstolo Paulo ensinava examinavam cuidadosamente as escrituras para confirmar a veracidade da mensagem que transmitia. A ideia dessas pessoas era procurar saber se realmente a mensagem tinha respaldo bíblico, contextualizando esse princípio bíblico nos dias de hoje. Sim. Atualmente, há profetas por todo quanto canto do país que prometem milagres, profecias e revelações. Por que razão muitos desses profetas se sentem irritados ou aflitos quando são postos à prova, sendo que a própria Bíblia aconselha a não aceitar cegamente na palavra? Deuteronômios capítulos 15, versos 11. Se você tem Bíblia, você que fez a pergunta que tem que ler a promessa. Exato. Deuteronômios 15, Exato. 11. Se não tiver Bíblia, então um dos meus vai ler. Vai. Amém. Lê só Acho isso. que o Abdulai. O Abdullah vai ler isso. Vai. Atenção, a live passou, estamos a passar aí a partir da página do profeta BM Samuel agora. Estamos a passar agora. Nas duas. Mas também está na minha, ok? Amém, amém. A conversa está muito boa. Está à vontade. Ok, diz essa palavra do Senhor. Amém. Nunca
deixará de haver pobres Yeah. na terra. Yeah. É por este motivo que te ordeno: abra a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado. Será uma mentira você dizer que não, nós prometemos coisas que não cumprimos. Então você não lê tua Bíblia em condições. Porque a tua própria Bíblia está te dizendo, Sim. mesmo se nós orar como, sempre vai haver pobre na cidade. Então se eu vier no altar e dizer o seguinte: estou a ver Deus a liberar a graça financeira para toda a igreja. Se 100 pessoas tiverem e os outros 100 não tiverem, mentir quem? Não mentir. Por mais que Deus opera no nosso meio, sempre vai haver pobres e desgraçados no nosso meio. Isso não tem nada a ver com nós prometer ou não prometer. Se é falar de Bíblia, a própria Bíblia que está te dizendo que na face da terra o pobre não terminará. Amém. Então não tem nada a ver com promessa. Ok? Não. Nós te dissemos o que Jesus também nos prometeu. Ele nos garantiu vida eterna. Vou te pregar vida eterna. Se você sair na estrada, te atropelar, não sou culpado. Eu te preguei de acordo com o que a palavra me disse. Ok. Para você viver depende da tua fé também. Amém. Depende também da tua relação com Deus. Amém. Não depende só da palavra firmada que eu falo. Amém. Por isso é que quando nós pastores falhamos, vocês abandonam Jesus. Porque a vossa firmeza era nós. Não pode ser assim. Amém. A tua firmeza tem que ser Jesus. Amém. E entender que eu sou pessoa, posso falhar. E quando eu falhar, você também me suportar para nós caminhar. Porque quando você errou, eu também te ajudei. Amém. Então quando eu te prometi te ajudar, te ajudei. Quando você veio na igreja não tinhas nada e prometeste que podias caminhar conosco e depois abandonaste. Também não me prometeste? Exato. Jogo nulo, relaxa. Profeta Ben Samuel, eu vou fazer uma pergunta diretamente bem direcionada. Em Angola, Yeah. existem profetas falsos? Em Angola existem profetas falsos? Sim. Não só em Angola, no mundo todo. Não, eu quero mesmo tocar simplesmente em Angola. Em Angola existem profetas falsos. Se existem ou não, não faz parte do meu procurar, porque eu não Ok. tenho tempo de procurar os falsos. Ok. Procurar um falso é perder tempo. Amém? Não tenho esse tempo, por isso nunca fiz essa análise. Ok. Então não posso te dar essa garantia. Se fiz, é minha particular. Exato. A não ser que você fez a tua, também tens as tuas conclusões. Ok. Mas eu mesmo não tenho tempo de procurar falso. Exato. Não tenho esse tempo, nunca fiz essa análise. Amém. Não sei. Então falou e disse muito bem, profeta Ben Samuel, atenção, é nós aqui no cubículo do DJ Titinho com o profeta Ben Samuel, estamos aqui a aprender, e com o profeta Ben Samuel a gente aprende muita coisa, atenção, Amém. é possível e não é fácil, olha, eu não sei, eu não sabia o que ia perguntar, mas foi dias difíceis, porque quando o profeta aceitou, era tempo curto, eu não sabia que perguntas eu ia fazer. Mas, portanto, tive que pesquisar e eu sou um seguidor assíduo do profeta Ben Samuel. Então, em 2023, Ok. o apóstolo Guia Eduardo Alfredo, numa entrevista concedida ao Henrique Stress, fez saber, atenção, fez saber que decidiu desligar-se da Igreja Ministério das Graças Arena de Fogo e Oração, após ter se apercebido que o seu líder Ben Samuel faz recurso à prática de bruxaria. Para fundamentar a acusação, o referido apóstolo partilhou um áudio no qual Ben Samuel, em parte, diz aos seus seguidores: na próxima quarta-feira, vamos ao monte fazer oração. Vou levar uma galinha para fazer demonstração de sangue. Quem me segue tem que habituar-se com isso. Se não quer, desista já. Vai. Mas não abra a boca. Quem abrir, vou localizá-lo e matá-lo. Num outro vídeo, disponível na página do profeta Ben Samuel, ameaça realizar práticas espirituais no seu quarto para atacar de noite os pastores da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal em Angola. Sobre isso, a primeira questão que eu vou colocar ao profeta é a seguinte: que demonstração um profeta pode fazer usando o sangue de galinha? Primeiro, vou voltar contigo na Sim. grande pergunta que você fez. Exatamente. Um dos teus discípulos decidiu se desligar. Exato. Não entendo por que uma pequena prática de alguém se desligar vos incomoda tanto, se há tantas pessoas na Bíblia que se desligaram. Exato. Começando da nossa própria pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ok.
Ele tinha 12 discípulos. Exato. E nos 12 discípulos, depois você tinha mais do que aquilo. Ok. E nos mais do que ele tinha, veio parar só ficando com os 12. Ok. Agora eu te pergunto, se ele tinha mais discípulos, Ok. qual era a razão de ele vir parar no 12? Significa que houve alguns dos discípulos que não concordaram com o ensinamento na qual ele pregava. Exato. Ponto 1. Então, o desligamento não começa de mim, já há registros dentro da própria Bíblia. Amém. Segundo, Gideon disse que não apareceram fotos que não é no quarto do profeta Ben Samuel. Eu lhe garanto que você não conhece meu quarto, nem sabe se o meu quarto é porque é uma informação que você também ouviu, só está a vir perguntar. Não, na verdade, até poderia ser sentido figurativo, né? Bom, Não sei. espera ali. Exato. Esses de sentidos ou não sentidos, isso não me interessa. Exato. A pergunta foi, profeta, apareceu um áudio teu, você prometendo a Assembleia de Deus isso e aquilo. Exatamente. Primeiramente, não existe esse áudio. Ok. Se houvesse, você colocaria, depois você faria a pergunta de baixo a este áudio. Ok. Terceiro, eu acredito que Deus é justo e fiel. Ok. Porque a Bíblia diz quando se desmascara um profeta Ok. que faz práticas erradas, imediatamente que é o colocado à exposição, a primeira coisa que se desliga é a sua unção genuína que vem de Deus. Amém. E tudo que se falou até aqui só serviu para quê? Para o aumento e o desenvolvimento do meu ministério. Até aqui estamos a ver quem realmente tem um Deus e quem realmente não tem Deus. Agora, da prática do sangue, por exemplo, que você me perguntou da galinha, eu não posso te explicar. Se você me perguntaria cabrito, eu te explicaria, porque na Bíblia tem cabrito, tem Ok. ovelha. Agora esse de galinha, não tenho como te explicar, porque na nossa prática não existe. Ok. Mas de ovelha, eu posso te explicar, porque Deus ele próprio diz para Abraão, prepara, está ali do teu lado o cordeiro, sacrifique-o para a substituição do teu filho. Yeah. Quer dizer que o sacrifício, aquele tipo, posso te explicar. Agora de galinha, não me faz essa pergunta, porque eu não sei como te explicar. Ok. E esquece isso, porque eu não sei o que te responder nisso aí. Exato. Profeta Ben Samuel. Estamos aí. Ok. Um vídeo também. Eu vi um vídeo, por acaso, na página do profeta Ben Samuel. Sim. Acho que foi num dos cultos. Quando o profeta fazia revelações na vida de uma crente, o profeta perguntou, acredito que o saco de bombom, Sim, uma coisa saco de assim, bombom. e a jovem quase não conseguia responder devidamente, Sim. e o profeta chamou ela de burra. Eu pergunto ao profeta Ben Samuel, atenção, Sim. e eu gosto mesmo de saber, será que em algumas vezes, pergunta ao profeta, será que o profeta não tem excedido algumas vezes? Acho que, será que é correto em algumas vezes nós usar esses termos muito pesados aos nossos fiéis? Vou lhe responder dignamente. Se você está me fazer pergunta de Bíblia, e eu gostaria, quando está me fazer pergunta, de Exato. basear mesmo na própria Bíblia. Exatamente. Não é só falarmos anarquicamente. Exato. Se for para nós falar de Bíblia aqui, você sabe por que João Batista foi perseguido e que queriam a cabeça dele? Eu estou aqui com o profeta Ben Samuel para aprender também. Não. Eu quero saber, você é cristão. Exato. Lá onde você rezava, todo pastor te ensinou o que é sobre João Batista. Já ouviste falar dessa história? Quero te explicar uma base, mas você tem que me responder se você sabe ou não. Não, por isso é que eu, na verdade, era um sonho trazer aqui o profeta Ben Samuel, porque é uma das minhas referências. Ok. Quando eu digo é uma das minhas referências, quero dizer o quê? Não é fácil termos um profeta, um pastor, aceitar o convite, primeiramente, dos jovens. E é isso que eu disse, o profeta tem uma dicção, tem uma sabedoria e um discernimento muito lá para frente. Comparando com nós estamos a 0 ou menos de 0 ou menos um só apenas. E o pastor já está acima dos 100. Ok. E o que eu quero dizer ao meu profeta é o seguinte: há coisas que eu não domino, há coisas que eu quero aprender. E para mim aprender é preciso que eu tenha uma pessoa de referência como Ben Samuel, porque eu acompanho, porque eu sou um admirador, porque ele faz e responde as perguntas como se deve, não tem medo. Ele faz, se você me perguntar isso, ele tem respostas. Por isso é que para mim é uma das minhas referências. Portanto, quando
o profeta me formular uma pergunta, eu confesso que às vezes posso não conseguir responder. É a partir dali, Exato. é a partir dali que você tem que ver agora as nossas diferenças. Exatamente. Eu, Didi, Sim, velho. se eu vir na tua mesa, vou pedir a tua opinião. Posso até não gostar da forma que você está fazendo o som, Exato. mas vou entender uma coisa. A nossa diferença é que eu tenho ouvido de Exato. ouvir a música no contexto de um utente. Exato. Mas você tem o ouvido de ouvir na capacidade do utente e na capacidade daquele que apresenta o trabalho para o utente. Exatamente. O problema da atual geração é o quê? Ele não gostou de uma pequena palavra, em vez de ir aprender ou investigar, ele vem logo já criticando como se fosse sábio. Exatamente. Quer falar da Bíblia como se fosse ter o domínio dela para contrariar alguém que é trabalho dele pregar a palavra. Exatamente. Preste atenção. Nós na palavra de Deus não há curva. O Exato. novo evangelho que faz com que o crente fique alegre com tudo é que tem recebido todas as coisas. Mas se você quer conhecer pessoas que falavam brutalmente e que até ameaçavam reis e tronos, são pessoas da Bíblia, começando com o nosso próprio titular, Jesus Cristo de Nazaré. Ok. Era um incômodo radical para reis. Ok. Ele chegava num lugar, imagina num templo, onde são mais velhos, sábios, que podem estar na idade do avô dele. Ele chega e diz: ó vocês, povo víbora, ó vocês mentirosos, hipócritas. Sabe o que é você chegar no seio dos cotas e começar a chamar todos os cotas de hipócrita? Autêntica falta de respeito. Exatamente. Autêntica. O problema do atual cristianismo não quer repreensão. Ok. Quer vir na igreja, quer que o pastor fale com ele da forma que ela quer. Eu, como sou mimosa com meu marido, o pastor também tem que ser mimoso comigo. Não. O meu papel como pastor é enquadrar, formar, ensinar na maneira mais dura possível para te transmitir a palavra de Deus. Pois a Bíblia nos ensina: a quem é muito dado, muito ele é cobrado. Quer dizer que se Deus te confiar uma tamanha grandeza, fica a saber que serás muito cobrado por causa da grandeza que Deus te dá. Se Deus te colocar para sentar no meio de reis, vai te cobrar a dimensão de estar na dimensão dos reis. Por quê? Porque Ele não pode te dar uma coisa que você não esteve bem preparado. Imagina uma história como José. Recebe tantas revelações bombásticas, sambabitais de Deus. Deus a lhe prometer que você será governador, você vai dominar os teus irmãos. Mas olha a maneira que ele vem dominar, de uma maneira muito difícil. É mandado lá dentro do Egito como escravo. Passa, dorme com fome, mas alguém que tem a promessa de Deus. Escuta, quando tens a promessa de Deus, quando és enquadrado, não te dói o coração, porque você sabe que é beneficiário para o teu futuro. Tá bem? Todo cristão mal preparado não aguenta pequenos embates como esse. Exato. Por isso você vê, quando eu chego, estou a dar profecia, cheguei numa banda, encontrei uma senhora que estava a trair o marido, falei no marido, alguém vai me dizer: profeta, isso não é ético, um profeta não pode falar assim. Ah, a Bíblia diz não E tem. atenção, profeta, desculpa não cortá-lo, é essa forma que eu admiro o profeta. Ah, Porque eu acredito que eu não entendo a coisa na dimensão do profeta, dos pastores. Mas eu aprendi, cresci também na igreja, vou assim dizer. E eu admiro o profeta por quê? Porque o profeta é daqueles que as pessoas dizem sempre, né? Não julga o livro pela capa, primeiro. E outros dizem que não. Na igreja também tem pessoas que não têm um bom coração. Na igreja tem pessoas que fingem muito. Mas eu vejo o profeta alguém que fala, que faz, que independentemente da tua opinião é assim. Então é dessa forma que eu aprendi a admirar o profeta. Porque o profeta é diferente de muitos que se calhar julgam o profeta. E para mim o profeta é uma referência por ser diferente deles, por ter uma posição diferente deles, por ter esse linguajar deles. Porque imaginemos, eu estive com um jovem, se percebeu que o profeta estaria aqui na live. Ele me disse: não, aquele profeta faz live de calção. Eu disse: não, mano, estava na casa dele. Olha, foi um debate tanto. Eu fui na Cuca comprar cabo do telefone com o profeta, né? E eu trabalho com esses miúdos e eu digo sempre:
A graça de Deus sempre nos vai abraçar, porque Amém. Deus sabe das nossas Amém, lutas. amém. Corremos em função daquilo que Deus sabe que pode nos dar. Não procuro muita coisa na vida. E até aqui o profeta Ben Samuel, para mim, é muita coisa e o profeta não imagina. Então, é aí onde o profeta, para mim, é uma referência. Eu disse no jovem, mano, o profeta é um ser humano como nós. Independentemente daquilo que ele faz, daquilo que ele escolheu, mas é um ser humano. Você em casa usa calção. Eu fazer uma live é pegar um telefone, entrei e tá. E eu estou em casa, mas que mal tem nisso? Então, às vezes, quando o profeta mostra essas coisas, para mim, é uma referência. Porque eu prefiro, às vezes, aquelas pessoas que mostram eu sou assim, do que aquelas pessoas que passam uma coisa diferente daquilo que são os exemplos. Desculpa, pastor, o meu profeta pode continuar. Era isso. Eu acredito no seguinte, Sim. eu acredito no busca e encontrarás. Eu sou esse tipo de profeta. Eu vim mostrar a realidade que estava escondida dentro do quarto do altar. Sim. Onde o véu se rasgou. Exato. Você precisa entender algo. Eu te dei Provérbios 11 e te expliquei um mistério lá dentro. Eu te disse, o segredo maioritário não é se é BM ou aquele ou aquele ou aquele. Exato. O segredo maioritário é quem nos coliga para com Deus. A vontade de Deus é que o povo não esteja oprimido. Exato. Se você quer descobrir se é real ou não, olha na opressão. Será que as pessoas ao seu redor são oprimidas? Estão a avançar? Estão a prosperar? Como é que estão as pessoas ao seu redor? Porque tudo tem a ver com a mensagem. E a mensagem tem que ser mudadora. A mensagem tem que ser transformadora. Exato. Eu acredito na mensagem transformadora. Por isso é que quando eu chego, estou a te dar a palavra de Deus, por exemplo. Estou a chegar, encontrei, esta aqui está traída. Eu não vou te falar atrás. Não tem nada de te falar atrás. É traição. Eu vou te falar na sua frente. A Bíblia nos ensina que falarás a palavra do teu Deus conforme o teu Deus te falou. Eu não posso aumentar nem ocultar. Se você não quer ouvir a verdade, então não vem ouvir. Amém. O problema é o seguinte. Muitos que às vezes se sentem indignados naquela situação são os praticadores da tal ação. Exato. Porque sabe que a existência do BM é um perigamento de nós. Porque então podemos dormir com alguém e ir na igreja do BM. BM vai falar. Mas se fosse que eles estavam preocupados com o reino, eles entenderiam que veio um desmascarando o trabalho das trevas. Então faço parte das trevas, estou a desmistificar de novo a tal trevas. Que burrice é essa? Que palhaçada é essa? O problema é o seguinte. Quando todos falam manga, 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 e se torna uma moda, e vem alguém e diz ananas, 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 vai se tornar problema. Por quê? Porque já é um ritual em Angola, o pastor tem que ser calminho, o pastor não pode falar alto, o pastor não pode dizer assim, o pastor não pode ir no ginásio levantar um ferro, então eu te prego, você fica bom, é o jeito que morro. Quer dizer, você fica bem, quer dizer, olha, está vendo todo mundo que eu lhes ajudo? Quando eu chego com as ajudas, uau, profeta, obrigado, obrigado, gastei por aí 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Mas se pegar o mesmo 4 milhões, me ver com um sapato de 4 milhões, a guerra é o problema. Mas olha aqui, eu nunca vou fazer na tua vida o que não sou capaz de fazer na minha própria vida. Tudo que eu tenho o coração de fazer para os outros, tem que fazer para mim. Amém. Se eu cheguei naquele jovem qualidade motorizada, é porque eu tenho 2 ou 3 ou 4 aí. Amém. E agora eu também estou na capacidade de dar. Isso é que mostra que você tem Deus. Quando o que Deus te dá é suficiente para ti e para os outros. Amém. Não é mais pegar o dos outros e maltratar os outros. Exato. Não. É nisso que eu acredito. Amém. Amém. Por exemplo, eu tenho uma cruzada no dia 21, aqui no Cine Atlântico, a partir das 8 horas. Atenção em fazer já também aqui a menção. Domingo, atenção. E eu vou levar também alguns dos meus rapazes nessa atividade, até porque estaremos lá também a trabalhar com o Ben Samuel. E por acaso estaremos lá, porque para mim, conforme eu disse, frisei, para mim o profeta é uma referência e eu gosto muito de ouvir o profeta. E portanto, será a minha primeira vez, se calhar, assistir, exatamente, porque depois disso, eu acho que uma das formas também de eu retribuir é isso. Deus queria assim, Deus queria assim. E assim vai acontecer, será o meu primeiro dia
a ouvir e ver o profeta mesmo aí no Por Cine exemplo, Atlântico. é isso que eu estava a dizer para si. Eu tenho uma atividade do Cine Atlântico, estou num programa de jejum de 21 dias. Exato, tenho Eu acompanhado. só vou para a minha casa no sábado Ok? e logo na segunda-feira volto novamente. E depois desse dia 21 é que o programa termina. Amém. Muitos homens de Deus da minha dimensão estaria talvez não sei aonde ou a fazer um trabalho de campanha, mas quando você me dá o convite, eu não pensei 3 vezes, nem perguntei ao meu diretor artístico, porque se eu ia perguntar ele podia me falar, não, mas não sei o quê, temos ainda que investigar, não sei o quê. Exatamente. Mas eu disse, não por quê? É um jovem angolano. Hoje está lá no auge. Amanhã eu não sei se eu vou estar embaixo. Mas quando eu estar embaixo, se eu vir no Vitinho e ele tiver já uma das maiores estúdios também em Angola, se eu dizer que Vitinho me mete só no teu programa, ele não vai pensar 4, 5 vezes, vai se lembrar do mesmo banho que eu lhe fiz. Amém. Porque a Bíblia nos ensina, o que você planta, você colhe. Amém. Então você também faz parte do plano de Deus e faz parte do meu programa. Amém. Porque para Deus você é importante. Se para Deus você é importante, para mim você é extremamente importante. Amém. E eu faço já também esse desafio aqui, não sei se é possível, mas gostaria, porque eu sei que o profeta Ben Samuel gosta de responder. Profeta, eu organizei a primeira edição do meu workshop, foi na Mediateca Z2, atenção. Ok. E a minha segunda edição está para breve, ainda não marquei o dia. Eu gostaria que o profeta Ben Samuel falasse com os jovens. Ok. Eu na verdade, não digo que faço muito para os jovens, mas alguns jovens têm me escutado. E eu gostaria que tem que ouvir o Ben Samuel. Então eu gostaria que no meu próximo workshop, o preletor fosse mesmo o Ben Samuel. Será que isso será possível um dia? Tá bom, vamos conversar isso. Não tem problema. Não há problema. Se é para apoiarmos a juventude, este é o meu trabalho. Amém. O meu trabalho não é só edificar a igreja em termos da espiritualidade. Exato. Mas é edificar também a igreja no ramo social e também no ramo físico. Amém. Por isso você vê, quando você vem na minha igreja, eu quando te prego a palavra de Deus, depois de te pregar a palavra de Deus, eu te ilumino a entender o que Deus colocou dentro de você. Ok. Talvez Deus colocou um ministério de você ser alguém que trabalha nos negócios. Ok. Eu te ilumino ali. Quando você sabe fazer um negócio, pai, eu sei fazer isso. Ok, vamos orar. Vamos orar. Pode ser que Deus me toque a mim para me te potencializar com alguma coisa e você também pode ir para frente. Pode também ser que o fruto da nossa oração trará um determinado ajudador que pode te dar a capacidade. Porque escuta, a oração simples, sem um efeito físico, se torna estupidez. Ok. Quando o profeta diz que a oração simples sem um... Efeito físico se torna estupidez. O que é que isso nos diz? Nos faça compreender a coisa. Jesus Cristo estava diante dos discípulos e diante do povo. Exato. A Bíblia diz, o povo disse, mestre, temos fome. Ok. Jesus saiu ora, pediram fome, por quê? Porque já estavam aí há horas e horas que pregaram a palavra de Deus. A palavra que Jesus pregou era a palavra de Deus, a palavra com vida, mas mesmo assim sentiram Jeová. Ok. Mesmo assim tiveram fome. Ok. Por mais que nós oramos, se não organizarmos a nossa vida física, será desnecessário e será estupidez a nossa oração. Ok. Quer dizer, vamos se tornar aqueles tipos de crente que são bons a falar toda a igreja, todo o bairro sabe que 0 hora você é a evangelista do bairro que acorda para fazer tanto barulho, mas quando está chovendo a tua casa, a água está a entrar. Quando está chovendo a tua casa, tem fome, você pede toda hora os meio quilo de copo nos vizinhos. Mas no domingo estamos a te ver que ainda estás nos convidar, mas até os teus vizinhos vão dizer, poxa, esse também que está nos convidar, que anda ainda vir nos pedindo uns copos de arroz. Agora está nos convidar para não se fazer mais que naquela igreja. Quer dizer, ele começa a medir, eu pelo menos não tenho Deus na minha vida, mas já tenho um equilíbrio. E juntar mais com esse, tipo, vou me tornar miserável. É por isso que você vê hoje, os jovens, se você levar a vá morar, ele acha que a oração é lixo. Amém. A oração perdeu o valor, porque só estamos assentados no hemisfério espiritual. Temos que sair do hemisfério espiritual e entrar também no hemisfério físico. Queremos ver jovens milionários. Queremos ver jovens que quando está a pobreza está demais, que juntamos 10, 11,
Estamos a vir com contentores de arroz, contentores de caixa. Estamos a dar para o povo de livre, sem querer pressionar o Estado. Todo mundo sabemos que o Estado está aí para poder regularizar e tudo mais. Exato. Mas o Estado não pode tudo sozinho. Exato. Precisamos trabalhar como uma equipa. Exato. Para então podermos dar que solução aos problemas do povo. Amém. Nos tempos antigos não eram os reis que faziam tudo. Eram pessoas individuais que também ajudavam a população. Amém. Hoje, onde foram as pessoas que ajudam? Hoje, até as pessoas têm medo de ajudar. Por quê? Porque se eu vir ajudar, Gideon me vê ajudar, o coração começa a te doer. Como não é o Gideon que fez, é o fulano que fez, então vou lhe pressionar, vou lhe apertar. Porque nós não queremos, se não é nós a fazer, ninguém mais pode fazer. É o que está a matar a nossa juventude. Amém. Gideon, o que eu não posso fazer, você pode fazer. Amém. O que você não pode fazer, o teu outro homem pode fazer. Exatamente. O que queremos é a nossa equipa ganhar. O que queremos não é que sejamos só nós os titulares. Amém. Queremos a equipa vencendo. E não vamos vencer enquanto continuarmos com essa mentalidade de vamos só orar sem nada. Queremos Amém. um Deus que responda. Amém. Profeta também Samuel, primeiramente mais uma vez, atenção, como disse, há muito que se conversar, mas em poucas palavras, eu não abuso muito do tempo das pessoas, porque eu só queria ter 5 minutos ou 3 com Ben Samuel. E o dia que eu fiz um comentário num dos posts, eu comentei, é um sonho meu ter um dia o BM no meu programa. Olha aqui, disse que Deus sabe, Deus não une as pessoas do nada. E a primeira vez que eu vi cara a cara o BM Samuel foi quando o profeta esteve a apoiar o funeral do Caleb. E o profeta me deu, acho que 10 mil kwanzas para pegar um motoqueiro, para pegar ervas para meter ali. Eles falaram o filme todo, mas acho que aquilo não filme. Mas eu fiz uma foto, fiz uma fotografia com o profeta e eu não sabia quando o profeta responderia ou se calhar via, porque eu sei que os profetas têm os seus homens de comunicação e imagem. Portanto, em tão pouco tempo fui respondido. Isso para mim é tudo. Queria apenas 3 minutos, mas o profeta me deu mais de 20. Por isso eu peço também a Deus que abençoa o profeta Ben Samuel, que continua sendo essa pessoa que tu és. Pessoas vão falar, porque é mais fácil atirar pedra. Porque só mesmo nós atirar pedra em alguém, já estamos a errar. Quem julga é Deus. Quem veja é Deus. Quem conhece se na verdade é um profeta falso ou verdadeiro, não é o fulano, não é o ciclano. Eu não tenho esse poder. Sempre que eu estou na palavra, até vou te dizer. Sim, profeta. Eu vou lhe dizer a verdade da verdade. Amém. Muitas das pessoas que dizem que me odeiam, não me odeiam porque me conhecem diretamente ou lhes fiz alguma coisa. Exato. Me odeiam porque compraram uma determinada informação de alguém Exato. que falou algo e eles não verificaram. Amém. Caleb morreu por quê? Falta de verificação. Exato. O problema do nosso país é não verificar. Quero te dizer uma coisa. Todos nós já ouvimos isso. Que o Estado é aquilo. Que o governo é aquilo. O governo é isso. O governo é aquilo. Mas eu lhe digo, se esse governo fosse 100% mau, nós, pessoas como o BM, já seríamos abatidos há bastante tempo. Ok. Me pergunta por quê? Por quê, profeta? Sabe quantas pessoas que estão lá dentro que já desejaram a nossa queda, mas até hoje continuamos de pé? É muita gente. Quer dizer que se eles fossem pessoas realmente injustas, a nossa cabeça já estaria no chão. Ok. Mas eu agradeço bastante a Deus, porque no meio dos que odeiam, que são, pode ser 4, 5, Exato. mas só porque o ódio também grita muito alto, Exato. às vezes faz-nos pensar que somos odiados, mas eu te garanto, eu sou amado na população numa dimensão terrível. Isso eu não tenho Se dúvida. você olhar, aqui acho que é sexta-feira, não é? Vou fazer o donativo aqui no Gazenda, no Hoje Ainda, Ok. na administradora do Hoje Ainda, a doutora Solange estará conosco e vamos alimentar por aí mais de 200 famílias. Exato. Vou levar a cesta básica
música, arroz, massa, óleo, tudo, para mais de 200 famílias. Exato. Algo que eu faço sempre. 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 É o meu dia a dia. Amém. Independentemente das pedras, eu faço. Amém. Por quê? Porque se eu sentar no que diz o homem, vou perder o que Deus colocou dentro de mim. Amém. Mas devo me basear com o que diz Deus e a visão que Ele me colocou. Amém. É ali onde eu me baseio. Amém, profeta. Obrigado por nos alimentar. Eu estou muito bem alimentado e sei que eu falo muito com a minha equipa e hoje eles estão a ouvir talvez as palavras que eles tenham ouvido de mim em alguém que eles sabem que tem mais credibilidade que eu. Por isso, E eu, como sou, tenho um costume sim. de acreditar nos trabalhos dos outros. Amém. Eu trouxe dois presentes principais. Amém. Trouxe um para ti e para a Amém. tua equipa. Amém. Trouxe um valor de 50 mil kwanza para poder vos apoiar Ai, no trabalho. amém. Que Deus vos E eu vou pedir à minha equipa que entre só aqui só para bater uma salva de palmas para o trouxe processo. 50 mil. It's correct. Trouxe 50 mil kwanza para vocês. Amém. Amém. Yeah. Amém. Eu não gosto muito de falar muito. Amém. Tá aqui, Amém. pode verificar. Equipa, uma salva de palmas para o profeta Deus, Senhor. E trouxe também 30 mil kwanzas Sim. que eu queria apoiar aquele jovem que desenhou a minha casa. O Silas. Para Aí, apoiar jovem. também a obra dele. Amém. Ele dizer que força, Amém. coragem, compra mais carvão, mais fuba, Amém. para você desenhar que uau. Amém, Essas perfeito. coisas nós só vemos no States, quando você vai para os Estados Unidos, Amém. vai para Portugal, encontra esses tipos, porque esses tipos de arte é bom, mas no nosso país não paga bem. É verdade. Não paga bem. E eu estive a falar com ele, eu ouvi, quando ele ligou-me, eu pedi, eu disse, mano, não é fácil receber o BM Samuel. Yeah. Não é fácil, podemos dizer que não, porque eu digo que não é fácil, porque eu, na verdade, eu sei o que é ser um guerreiro. Yeah. E eu sei que aquele profeta é um grande guerreiro. Aquele profeta é uma grande pessoa. É um grande ser humano. Não é pelo capital que o profeta nos deixou. Mas, mais do que esse capital, eu sei que a minha equipa hoje vai comer alguma coisa. E isso que eu faço não acontece sem esses jovens. Por isso é que eu digo sempre, juntos vamos ir até onde Deus nos levar. E aonde eu ir, levarei mais pessoas. Foi isso que eu conversei com o artista plástico. Ele tinha um sonho de conhecer o profeta. Olha que o profeta me fez, aceitou o meu convite. E por intermédio de aceitar o meu convite, realizou sonhos. Realizou o sonho do jovem. Não é fácil, meu profeta. Deus te abençoe. E também, eu não sei o que ele faz, ele trabalha, alguma coisa dessas. Não, Eu queria ele... lhe dar um apoio. Sim. Eu tenho uma motorizada que a gente não faz com ela absolutamente nada. Ok. E eu queria ofertá-lo para poder também apoiar Ok. o trabalho dele. Ok. Pode ser amanhã, mando um dos técnicos Ok. aqui para poder trazer a motorizada. Exato. Eu quero oferecê-lo em nome dos Exato. meus filhos na fé. Amém. E o apóstolo Trovão, Sim. e o apóstolo Abdullah, Exato. e o apóstolo Glorivaldo, Amém. o pastor Ezer Pembele e a minha esposa. Amém. Gostaria de fazer essa oferta ao nosso querido para Exato. dizer que coragem, gostei do teu trabalho. Amém. Eu acredito e oro para si que Deus possa te apoiar. Primeiro, Amém. tens aqui os teus 30 paus. E amanhã a tua motorizada estará aqui, faz com que você bem entendesse, vai meter Sim. no processo para você também poder conseguir alguma coisa. O importante é que, mano, coragem. Coragem. Amém. Yeah. Amém. Silas, conforme eu disse, a vida é assim. E eu, antes de eu sair, eu disse para ele não me deixa mentir. Isso que tu fazes, mano, só Deus sabe. E isso que estás a fazer, também só Deus sabe. No momento, não tenho o que te pagar, mas só o amanhã, o dia da manhã, ninguém sabe. Foi isso também que me tocou. Yeah. Que não te cobrou. É. É ouvir, porque há muitos que falam, E fez na pressa. E fez na pressa. Olha aqui. Ontem só saímos, começou a chover lá. Tocou. Ele demorou para fazer porque ameaçava a chuva. Ele tem feito, gasta esforço e que não é fácil. E eu disse, é mesmo desse esforço que a vida vai sorrir para ti. Porque se não for você, ninguém fará por ti. Para as coisas acontecerem,
nós temos que fazer. Eu falo nesses meus miúdos. Eu não sei o que gritar com as pessoas. Eu estico o pano. Eu monto música. Eles estão a dormir. Eu trabalho com chuva. Velho, não sei o que eles encontram, não está feito. Porque eu sei que o sonho é meu, não é deles. Mas se eles me ajudarem em alguma coisa, então é porque Deus mandou esses anjos para que a minha vida ou a minha força naquele dia se tornasse mais leve. Por isso, profeta, muito obrigado. Obrigado mesmo. E foi mais um dos programas, dos grandes programas, atenção. E eu não sei, estou sem palavras. Por acaso, Silas, queres falar alguma coisa também? Queres falar? Epa, eu não sei como é que... mas pode ficar mesmo já aqui em frente. Olha aí para a câmera. Ok. Eu sou muito grato ao profeta Ben Samuel por ter me dado esse presente. Amém. E eu era um sonho conhecer o profeta, porque eu só acompanhava os vídeos dele na igreja. Agora, hoje estou com ele aqui pessoalmente. Até fico a acreditar. Não é fácil mesmo. Não é fácil. Muito obrigado, profeta. Não é fácil. E profeta Ben Samuel, aqui o profeta é tua casa e nós estamos aqui também de alguma forma para ajudar o ministério do profeta. Quando o profeta precisar também da nossa ajuda, nós não temos, e o profeta não tem que gastar às vezes tudo, porque nós precisamos também tornar a vida do profeta fácil e razoável. Porque não é fácil só tirar. Também chegará uma fase que nós temos que dar ao nosso Pai. Porque não é fácil mesmo. Por isso, tem o nosso apoio também o profeta Ben Samuel. E nós estamos a precisar aqui, profeta, para às vezes nós não ter que ajudar o ministério, o profeta, queremos levar às vezes um determinado material. Estamos a precisar pelo menos de uma cupa-pata, meu profeta. Estamos a precisar aqui na empresa pelo menos de uma cupa-pata. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu gostaria muito que o profeta Ben Samuel nos ajudasse só com uma cupa-pata aqui. É isso tudo que nós precisamos para então desenvolvermos mais. Ok? Por isso, muito obrigado, meu profeta. Vamos na graça. Uma salva de palmas mais para o profeta Ben Samuel. Estamos juntos, atenção. Até a próxima. Obrigado.